Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 8. Bildade de Suás tomou a palavra e disse: Até quando dirás semelhantes coisas, e tuas palavras serão como um furacão? Porventura Deus fará curvar o que é reto? E o Todo-Poderoso subverterá a justiça. Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Interroga, pois, as gerações passadas. Examina com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos de ontem e nada sabemos. E nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Elas podem instruir-te e falar-te de teu coração, tirar essas palavras. Pode o papiro crescer fora do brejo ou o junco germinar sem água? Verde ainda e sem ser acolhido, ele seca antes de todas as ervas. Assim acaba todos os que esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio perecerá. A sua confiança será quebrada, e a sua segurança é teia de aranha. Ele se apoia sobre um caso que não se sustenta. Atém-se a uma morada que não se mantém de pé. Cheio de vigor ao sol, faz brotar seus ramos em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram entre as rochas. Mas se é arrancado de seu lugar, este o renega, diz: não te conheço. Eis onde termina seu destino, e outros germinarão do solo. De fato, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em sua boca, em teus lábios, gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus desaparecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que nós podemos ver hoje, né? No capítulo 8, nós vemos o seguinte: Bildade ficou transtornado porque Jó ainda se dizia inocente. Enquanto questionava a justiça de Deus, a base do argumento de Bildade, a justiça de Deus estava correta, mas a sua ideia de justiça de Deus não. O argumento de Bildade foi este: quem não podia ser injusto, e Deus não puniria um homem justo. Assim sendo, Jó deveria ser injusto. Bildade pensava não haver exceções para sua teoria. Assim como ele faz, Bildade erroneamente presumiu que as pessoas sofriam apenas como resultado dos seus pecados. Bildade foi ainda menos sensível e compassivo, dizendo que os filhos de Jó morreram pela sua maldade. Para mais informações sobre Bildade, é ver o quadro onde podemos encontrar a sabedoria. Bildade presumiu erroneamente que Jó estivesse depositado sua confiança em outras coisas e não em Deus. Assim, ele afirmou que tais apoios viriam a sucumbir. Uma das necessidades básicas do homem é a segurança. As pessoas fazem qualquer coisa para sentir-se seguras. Entretanto, nosso dinheiro, nossas posses, nossos conhecimentos e nossos relacionamentos falharão ou acabarão. Apenas Deus pode dar a segurança duradoura em que você tem confiado para a sua, em quem você tem confiado para a sua segurança. Qual a duração dela? Se você possui uma base segura,
Com Deus, os sentimentos de insegurança não poderão abatê-lo, jamais, né? Nós vemos que mais um amigo que não é amigo, né? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é muito cheia de ensinamento, humildade. Agora ele vai tomar a palavra para poder dar também a sua posição diante do seu amigo Jó. E aí, porventura, Deus fará curvar o que é reto e o Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Olha só, eles querem convencer Jó que o pecado de Jó causou tudo isso. Querem dizer para Jó que é a retidão, é a justiça que fará retornar tudo que Jó perdeu. Mais uma vez, eles estão com uma ideia muito errada, por isso que eu digo pessoas erradas, na hora que a gente mais precisa, pode ser também um caminho desastroso. A gente precisa cuidar com quem aparece na nossa vida na hora da nossa maior dor e quem é movido pelo céu, quem tem a sabedoria divina para poder fazer uma leitura do nosso interior e nos dar acertadamente as palavras corretas. A palavra de hoje é dia 7, hoje é quinta-feira de Nossa Senhora do Rosário, e a festa litúrgica de Nossa Senhora do Rosário foi chamada antes de Santa Maria da Vitória. Os vassalos tinham o costume de oferecer aos seus senhores uma coroa de flores como sinal de submissão. Os cristãos fizeram deste costume uma manifestação de fé, oferecendo a Maria uma tríplice coroa de flores, lembrando sua participação nos mistérios de Cristo. Nós honramos Nossa Senhora seguindo seu conselho, que é o de escutar o ensinamento de seu Filho Jesus. Hoje, então, a leitura está em Atos 1, do 12 a 14. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte Oliveira, que fica perto de Jerusalém, mais ou menos 1 quilômetro, entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Era Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a resposta é o Salmo, é o Evangelho de São Lucas 1, 46 a 56, que é o Magnífica. O Senhor fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. É a resposta que temos que dar hoje às leituras. Proclamação do Evangelho está no capítulo 1, 26 a 38. Naquele tempo o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Espírito te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concedeu um filho na velhice, Esse já é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis
aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro momento, Maria teve medo de ouvir que Deus a queria como mãe de seu filho encarnado. Não conseguia entender o alcance disso tudo. Nem podia prever as consequências, mas afastou qualquer medo ou dúvida, acreditou, confiou e entregou-se. Lucas faz questão de dizer que o anjo retirou-se, certamente para nos indicar que dali por diante Maria seria guiada só pela fé. Maria é o modelo, o exemplo de evangelho para todo o povo de Deus. Bom, vocês já sabem, já conhecem todo o meu apreço pelo Santo Rosário. O Rosário para mim é tudo, é a arma que me leva a ser mais íntima do meu amado Rei Jesus. Então vamos ler um pouquinho que diz sobre Nossa Senhora do Rosário e o Santo Augusto. Esta festa é uma glorificação da Santíssima Virgem por causa da proteção que ela concede à Igreja pela recitação do Santo Rosário. Foi instituída pelo Papa Pio V no aniversário da vitória alcançada sobre os turcos em Lepanto, em 1571. Pelos cristãos em batalha naval, atribuía ao auxílio da Santa Mãe de Deus com a recitação do Rosário. A celebração desse dia convinha a todos a meditação dos mistérios de Cristo, guiado pela Santa Virgem Maria, singularmente associada à encarnação, paixão e ressurreição do Filho de Deus. É necessário, contudo, distinguir a oração do Rosário da festa do Santo Rosário. O Rosário é uma oração que nasceu do amor da Idade Média por Maria. A lenda conta que esta oração foi instituída por São Domingos, a quem a Mãe de Deus recomendava como uma arma de proteção na luta contra os hereges albigenses. O Papa Dominicano Pio V animou vivamente a prática da recitação do Rosário, que em breve se tornou a oração popular predileta da cristandade. Esta devoção recebeu da Igreja as melhores aprovações e foi enriquecida por muitas indulgências. Essa devoção tem o privilégio de ser recomendada por Nossa Senhora de Lourdes, em Fátima, e que depõe em favor da validade em todos os tempos. A festa de Nossa Senhora, ela é tremenda. E, claro, quem quer saber mais sobre essa história tem que ler o livro O Segredo do Santo Rosário. O calendário registra hoje a memória de vários santos, entre quais Santo Augusto, abade do século VI. O nome Augusto, no contexto do Império Romano, era reservado aos imperadores, mas foi aos poucos adotado por muitos outros, atraídos pela sonoridade desse nome. O martiriológio registra vários santos do nome Augusto. O que hoje escolhemos é talvez o mais célebre e conhecido. Augusto era francês de nascimento e viveu na cidade de Bourges no século IV. Fisicamente, ele não tinha nada que aparentasse a majestade de um imperador. Antes, São Gregório de Tours, que nos transmitiu notícia, diz que era anquilosado nas mãos e nos pés. Para locomover-se, arrastava-se penosamente. Mas a enfermidade física não o desanimou. Sua alma não era aniquilosada, antes era mais pura, generosa do que as da maioria de seus contemporâneos. Era cristão, convencido e rico da boa vontade. Ajudado pelas ofertas dos fiéis, Augusto conseguiu construir uma igreja majestosa dedicada ao santo bispo de Tours, Martim. Ele sozinho agariou fundos, deu a ideia da construção e animou os construtores. Quando a igreja foi terminada, conseguiu a transladação para aquela igreja de algumas relíquias do santo titular. A história nos diz que, ao depositar na igreja as relíquias do santo taumaturgo Martinho, Augusto conseguiu o milagre da cura de seus membros anquilosados. Ergueu-se de pé, caminhava e usava as mãos com perfeita normalidade.
mas não se aproveitou para andar pelo mundo ou se afastar de sua igreja. Antes fundou ao lado da mesma comunidade monástica da qual foi o animador. Se como enfermo conseguiu movimentar-se, superar em seus membros aleijados, agora sabia dominar seu corpo vigoroso, entregando-se horas seguidas em orações e meditações junto com os seus monges. O bispo da cidade de Bourges quis ordená-lo sacerdote, nomeou abade do mosteiro de São Siforiano, animado e dirigindo 2 comunidades. Continuou esse santo ministério até a morte, que se deu por volta do ano 560. Augusto era um dos mais conhecidos na região e na diocese, conhecido como aleijado, sempre otimista, sempre generoso, sempre ativo e corajoso. Em toda iniciativa de caridade, ficou muito mais conhecido por ocasião do milagre que se operou nele, que despertou curiosidade de muitos fiéis. Mas sua fama continuou cada vez mais por atuação de abade, pregador, confessor e missionário popular. Com a morte começou o culto e veneração, do qual nos dá notícia o historiador São Gregório Tours, que a igreja confirmou oficialmente, incluindo seu nome no Martirológio Romano. Eu creio muito na força das relíquias. Eu sou uma das que tenho este amor pelas relíquias. Eu sei aonde que eu entro com as relíquias, onde as relíquias tocam, milagres acontecem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.